Nós vamos continuar então o estudo que a gente começou semana passada sobre o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. A gente vai ler primeiro para essa introdução aqui o capítulo 4, o versículo 32, que eu acho que ele é muito interessante dentro daquilo que a gente já conversou, daquilo que a gente vai conversar hoje também. Diz assim: da multidão dos que criam, era um a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham em comum. Amém? Eu quero pedir para o senhor Antônio fazer uma oração, para a gente começar nossa aula. Amém. Vamos fazer uma pequena revisão para a gente continuar. Primeiro, há muitos anos atrás eu ouvi um pastor, pastor famoso, você deve até conhecê-lo, e ele disse o seguinte: se você vem e ouve a palavra de Deus, mas não tem compromisso em colocá-la em prática, por que você vem? Qual é a sua intenção? E ele até disse o seguinte: eu quero perguntar para você, quantas pregações você já ouviu na sua vida? Você consegue contar? Quantas pregações você já ouviu na sua vida? Aí ele diz assim: você imagina se todas elas a gente tivesse colocado em prática? Já seríamos como se fossem anjos, né? Já teríamos uma elevação maior. Mas a gente escuta por aqui e solta por onde? Por aqui. E aí vem aquela palavra que diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante àquele que chega no espelho, olha a sua imagem, e quando ele vira e vai sair, ele se esquece da imagem que ele viu. Já aconteceu isso com você? Comigo já várias vezes. Você olha no espelho, penteia o seu cabelo, e quando chega na porta para sair, será que eu pentei o meu cabelo? Isso aconteceu essa semana comigo. Será que eu pentei o cabelo? Uma vez quando a gente tinha moto, estava indo embora para casa, e a Tânia de repente falou assim: amor, caiu meu óculos, dá uma parada, vamos procurar. Parei a moto e saem os dois procurar o óculos da mulher. E olha para cá, e olha para lá, e olha para cá, e olha para cá, e nada. E ela já começou a ficar desesperada, e eu mais ainda, porque perder o óculos significa algumas coisas difíceis. E aí, olhando ali, quando eu levantei para ela, falei: amor, por que você não usa esse que está na sua cabeça? Está na cabeça dela. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve uma pregação, uma mensagem, uma escola dominical, uma reflexão, e não tem compromisso com ela, é mais ou menos isso que acontece. Então, o desafio para nós é sempre esse. Muito obrigado, irmão. Ouvir. Uma coisa que eu aprendi faz muito tempo: você não precisa concordar com as coisas que você escuta. Você não precisa concordar, mas você precisa refletir. Se você não concorda, por que você não concorda? E nesse porquê, nós vamos abrir um longo diálogo, um longo e maravilhoso diálogo para conseguirmos descobrir a verdade sobre aquilo, né? Então não deixe de refletir. O que eu estou colocando aqui são reflexões sobre o crescimento da igreja, que você pode concordar ou não, mas nós precisamos conversar sobre isso. É só um ponto de partida. Então pense nisso, tá bom? Pense em se tornar um anjo daqui para frente, ouvindo as pregações. Primeira coisa a respeito da semana passada como que uma igreja cresce? Lembram disso? Quem que faz a igreja crescer? Quem?
É Deus que faz a igreja crescer. Lá no comecinho lá, é Deus que faz a igreja crescer. Se Deus não acrescentar, nós não estamos falando aqui, irmãos, de evangelização, de pregação do evangelho. Aí você prega o evangelho aí e a pessoa se converte, vai para outra igreja, vai para outro lugar, vai para outro mundo. Nós não estamos falando desse tipo de pregação, de evangelização. Nós estamos falando da igreja local e como uma igreja local ela cresce. E nesse sentido, ela só cresce se Deus acrescentar. E aí a nossa batalha é saber que tipo de pessoas Deus acrescenta, ou que tipo de igreja Deus tem o prazer de acrescentar pessoas. Lembra disso? E aí nós chegamos à conclusão que alguns comportamentos que precisam ter dentro da igreja, que vale a pena Deus acrescentar. E o primeiro é o ensino, né? E o ensino da igreja tem que ser aquele que provoca você a tomar uma decisão. Não adianta ficar naquele né? Nós falamos aqui daquelas doutrinas maravilhosas que quase ninguém entende. Quase ninguém entende. E a gente põe goela abaixo, engole e acabou, tá tudo bem? Não. O ensino da igreja é aquele que provoca uma reação nas pessoas. Falamos também de comunhão. E aí colocamos aquela incômoda situação de como você sente quando vê uma pessoa passando necessidades do seu lado. Como você se sente? Isso comove você? Isso provoca você? Você é daqueles que não consegue resolver o problema de ninguém, então não vai resolver o problema daquela pessoa também. Que tipo de comportamento, que tipo de pensamento você tem? Que tipo de pensamento a nossa igreja tem nesse sentido? Temos entre nós pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. As pessoas do bairro sabem que pode contar com a nossa igreja quando precisar de alguma coisa. Que tipo de comunhão nós temos aqui? Essa semana eu estava indo no banco e no meio do caminho tinha uma senhora sentada pedindo esmola, né? Aí uma pessoa passou na minha frente, eu fui passar atrás, ela já pediu, eu falei, não tenho, né? E não tinha mesmo. E segui em frente. Então, o que eu segui em frente, eu escutei ela falando assim, pelo menos um salgado para mim comer. Aquilo foi como uma flecha, né? Bem no centro do peito. Eu só me doeu, eu continuei meu caminho, fui pensando, pelo menos um salgado para comer, pelo menos um salgado para comer, pelo menos um salgado para comer. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha mesmo. Aí eu fui no banco, paguei uma conta, sobrou um dinheiro. E aí eu fui lá, falei para ela, a senhora quer um salgado para comer? Aí eu quero um salgado e uma água. Aí eu fui, peguei um salgado, uma água, dei para ela e saí andando. Aí acontece uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês. A gente sai andando assim e sobe aquela sensação de que, tá vendo? Olha o que eu fiz para aquela pessoa, né? A pessoa estava com fome, eu dei de comer. Cumpri o que a palavra de Deus disse. Não é assim? Que dureza que a gente é, né? Porque começou a vir esse pensamento na minha cabeça, eu já comecei a refletir, né? Meu Deus, que situação nós estamos. A gente oferece o mínimo e acha que já resolveu todo o problema daquela pessoa. Não resolveu. Primeiro que uma esfirra não vai matar a fome dela. Uma garrafinha de água não vai matar a sede dela. Segundo que, mesmo que acontecesse, isso ia acontecer só naquele dia. E no dia seguinte. Então, a gente tem essa sensação, esse sentimento muitas vezes, de que qualquer coisinha que eu fizer tá bom, né? A pessoa está precisando de alguma coisa, lá eu dou 10 centavos para a pessoa, eu ajudo os pobres. É muito mais do que isso, irmãos, é muito mais do que isso. É tentar realmente dar uma solução para o problema. Ah, mas como é que eu vou dar uma solução para o problema? Só eu não consigo. Só eu não consigo. Mas só eu não consigo mesmo. Mas e eu, você? Será que a gente não consegue? Aí deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente fala disso, de ajudar, de resolver o problema de uma pessoa, nesse sentido de necessidade,
Quanto tempo demora para alguém se tocar e começar a fazer? Ô Marcelo, você pode ajudar? Ô seu Evandro, você pode ajudar? Ô Né, você pode ajudar? Ô Daniel, você pode ajudar? Você pode ajudar? Quanto tempo demora para isso acontecer? Né? Vamos fazer alguma programação na igreja, levantar alguma coisa para ajudar? Quanto tempo demora para fazer? Uma semana? Que bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta incômoda para você. Para comprar o som da igreja, quanto tempo demora? Já temos um projeto aí para comprar o som da igreja. Né? É só para a gente pensar, o que vale mais? Pessoas ou tijolos? O que é mais importante? Quando você ora, hoje em dia, a igreja bem-sucedida é aquela que tem um templo gigantesco, enorme, e um monte de gente sentada lá dentro, não é assim? Não é por aí que a gente mede? Por aí que a gente mede, infelizmente. Então talvez, veja só como a gente precisa mudar a nossa situação. Porque para certas coisas a gente nunca pode, mas para outras coisas a gente sempre dá um jeito. Mesmo essas outras coisas que a gente sempre dá um jeito, custa muito mais do que aquela que a gente diz que não pode. É uma mudança de comportamento, irmãos. Se a gente veio aqui para ouvir passadinha na mão na cabeça, então não precisa nem ter vindo. Ficava em casa assistindo Chaves, que faz uma falta danada assistir o Chaves, rapaz. Eu só assistia de domingo de manhã, quando eu não vinha na escola dominical. E agora parou de passar durante a semana, aí eu fiquei órfão. Mas eu deixo de assistir o Chaves porque eu venho aqui, porque eu sei que aqui eu não vou só dar risada. A gente vai ser provocado a alguma coisa. E a igreja que Deus tem prazer de acrescentar alguém, é uma igreja que Ele sabe, eu vou colocar essa pessoa lá, e essa pessoa não vai passar necessidade. Porque se passar, aqueles irmãos que estão lá vão dar um jeito. E finalmente, a gente falou semana passada sobre orações, né? Sobre orar, tem gente que ora sem nenhum pingo de fé, né? Ora só porque não tem nada que fazer na vida. Aí ele faz uma oração. E a gente falou semana passada que a oração, no conceito judaico de oração, ele provoca, né? Deus coloca situações na nossa vida para que nós sejamos provocados a orar, sempre necessitando dele, e sempre com fé. Porque se a gente orar sem acreditar que vai acontecer, então não precisaria ter orado, não é verdade? Deixa que aconteça. Se você acredita que pode acontecer, então ore. E se você não acredita que pode acontecer, ore para que você acredite, como fez aquele oficial, não sei das contas, lá que tinha uma filha, que foi falar com Jesus, e Jesus disse: se você tiver fé, ela vai viver. E ele disse: eu não tenho fé, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então dá para orar de qualquer jeito, né? Dá para orar de qualquer jeito. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então beleza, vamos virar a nossa pagininha. Vamos falar hoje sobre uma coisa que é muito legal. Olha o título: toda rosa tem seus espinhos. Os problemas dentro da igreja. Uma igreja verdadeira pode ter problema? Não deveria, né? Não deveria. Mas pode. Por que pode? Os problemáticos estão aqui dentro. E problemático gera problemas. Agora, a questão não é se tem problema ou não. A questão é o que nós fazemos com os problemas. Como nós tratamos os problemas dentro da igreja? A gente levanta o tapete e varre para baixo? A gente deixa para quinta-feira na reunião de oração? Ou a gente toma uma atitude? Saindo um pouco de Atos, lembrando lá de Davi, quando, quem conhece a história, quando Absalão começou a fazer alguma situação, a se revoltar contra o próprio pai, né? E o irmão, e aquela situação toda que aconteceu na família de Davi, o que Davi fez? Lembra?
É um exemplo para nós. O que Davi fez? Nada. Ele sentou no trono. Eu sou o rei. Então nesse trono tudo se resolve. Ele não fez nada. É exemplo para nós. Exemplo do que não deve ser feito. Nada. Deixou a coisa acontecer e deu no que deu. Absalão foi executado mais para frente. Criou toda uma rebelião contra o pai, contra o reino. Quer dizer, foi a família de Davi, uma das piores famílias que você vai conhecer na Bíblia. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quem que escreveu essa bobagem? Não, está lá na Bíblia, né? Então deve ter um porquê, mas perceba que ele não é perfeito, como muitas vezes a gente quer ser. Voltando para Atos dos Apóstolos, nós temos alguns problemas aqui, que nós podemos pensar sobre ele, e algumas soluções que a igreja deu, e os resultados que isso aconteceu, né? Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 1, de 1 a 10, e vamos conhecer o problema, o caso de Safira e Ananias, que você já deve ter ouvido falar em algum lugar. E sinceramente não vamos dizer nada de novo aqui sobre isso. É só levantar esse problema que aconteceu. Perceba que isso acontece logo depois do versículo que a gente leu. E era a alma e o coração dos que creram. E ninguém tinha necessidade, porque todo mundo vivia preocupado uns com os outros. Que bênção de igreja, né? Aí de repente aparece um salafrário desse aí. Alguém pode ler para mim? Uma pessoa só lê do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu a propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava a se perder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor poderoso de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E então os moços vieram, encontraram seu corpo, levaram-no para fora do sepulcro. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: vocês entraram de acordo para limpar os pés? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-a e sepultaram ao lado de seu marido. Já viu aquela história de que quando está tudo bem, você não pode descuidar? Quando a coisa está ruim, você está sempre atento, né? Tudo ruim. Quando a coisa fica boa, aquele famoso mar de rosas, aí você começa a se descuidar, né? Coisa boa, só curtindo aquela coisa boa, né? Aí de repente acontece uma coisa ruim. Não pode descuidar nunca. A igreja estava começando e estava indo tudo bem. Os apóstolos pregando, as pessoas se convertendo, as pessoas vivendo em comunidade, com alegria só, ali, compartilhando seus bens, bonitinho, todo mundo tranquilinho, belezinha, a vida seguindo. Os apóstolos foram presos, mas foram soltos também, né? E Deus agindo naquele meio, e de repente um cidadão chega lá e acha que ele tem que ser reconhecido também dentro da igreja, né? Veja aqui, ó, o versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu. Por que também vendeu? Porque um versículo antes aí vai contar a história de um levita de Chipre, chamado José, que os homens deram-lhe o apelido de Barnabé. Barnabé você conhece. O José também você conhece, né? Mas Barnabé você conhece mais. E esse Barnabé vendeu as suas propriedades. Ele resolveu, malucão, acordou e falou: quer saber, eu vou vender tudo. Vou vender tudo e vou deixar lá para a igreja. Foi lá e vendeu tudo, botou nos pés, ó, tá aqui, ó, a propriedade que eu tinha tá aqui, belezinha.
estou livre, leve e solto agora, né? Porque quanto mais a gente tem, mais preso a gente fica. Não é assim? Todo mundo quer ter um monte de coisa, mas se esquece de quanto mais a gente tem, mais a gente fica preso. Uma vez eu trabalhava numa empresa aqui embaixo, a gente fazia rondas à noite aqui por causa do cheiro, esse tipo de coisa, né? A gente passou em frente a uma casa, e olha só a cena. Tinha uma Brasília dentro da garagem e um Gol zerinho do lado de fora. Isso 4 horas da manhã. Aí eu fiquei curioso, falei, ué, mas o cara deixa o carro zero lá fora e uma brasilhona velha lá dentro, guardada. Aí o rapaz estava falando, porque o carro zero que está lá fora tem seguro, né? A Brasília provavelmente não tem. Então o seguro da Brasília é ele mesmo. Quanto mais a gente tem, aí você tem uma Brasília, você anda, deixa ela aberta por aí, porque o cara entrar não consegue ligar. Porque Brasília, Fusca tem aquele segredinho, né? Que só o dono sabe. Aí você está tranquilo, onde você vai, você para, larga ela lá e ninguém consegue tirar do lugar. Aí um belo dia você fica mais zoiudão e resolve trocar aquele carrinho que não te dava dor de cabeça e compra um baita de um carrão. Aí acabou o seu sossego. Bota o carro dentro da garagem e vai dormir. Aí escuta um barulhinho e já fica ligado. Pelo amor de Deus, meu carro. Acabou os dias de sono. E Barnabé parece que pensou assim, né? Olhou aquelas pessoas precisando. Falou, quer saber? Eu quero me desprender. E deu tudo, vendeu e deu tudo que tinha. Pô, isso levantou alegria nas pessoas. Mas também levantou cobiça de algumas outras pessoas. Uma delas foi o tal do Ananias aí. Ananias falou assim, o quê? Vou fazer também. E foi lá e vendeu o que tinha. Aí ele pegou aquele dinheiro na mão, né? E ele começou a olhar, falou, e aí, Safirinha, vamos lá, não vamos? Vamos lá, não vamos? Não vamos, né? Foi para isso que a gente vendeu. Aí no meio do caminho ele vai e começa a contar o dinheirinho, e fala, meu Deus, é muito dinheiro isso aqui. Será que eles vão perceber se a gente tirar R$1? Aí Safira, acho que não, né? E 2, e 3, e 4, e 5, e 6. E de repente ele tinha tirado uma boa parte do dinheiro e bateu no bolso. E chegou lá, ó, seu Pedro, vendi aquela chacrinha que eu tinha no meio do mato lá, tá aqui o dinheiro, ó. Aí Pedro olha pro valor e fala, nossa rapaz, vendeu tão barato assim? Porque no Fabinho eu tinha comprado. Foi por isso, porque eu tenho meu coração desprendido. Então eu vendi por pouco, para que a pessoa pudesse comprar e eu pudesse trazer o dinheiro aqui. E Pedro, que não é bobo, ela começou a desconfiar, né? E aí deu no que deu. A mentira foi descoberta. E aí o que aconteceu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua igreja, quando alguém faz alguma coisa desse tipo, esse tipo de atitude aqui, como é que a igreja recebe? Você sabe como é que ela recebe. Aleluia, glória a Deus, era o que a gente estava precisando. Obrigado, irmão. Abraça aquele dinheiro com as 4 mãos que tem. E a pessoa também dá um beijinho na pessoa, já abre o negócio aqui, soca tudo dentro, se não couber, já faz igual a Universal um tempo atrás, né? Saco de lixo, põe dentro, amarra tudo. Que benção! Não está nem aí para a atitude da pessoa, né? E o problema aqui, deixa eu deixar bem claro o que Pedro falou, o problema aqui não é o fato dele ter dado uma parte e guardado outra, não é nada disso. Você pode vender o seu carro e fazer uma doação para mim que estou precisando? Estou mesmo, irmão. Se puder vender o seu carro, viu, Cátia? Vende lá. Marcelão, me dá uma parte. Não tem problema nenhum. Agora não vem falar comigo que você vendeu por tudo aquilo lá e guardou um pedaço, só me deu uma parte, que isso aí está errado. É esse o engano aqui. Ele vendeu por 10, entregou 4 e falou que o valor total daquilo. Apenas para ter o reconhecimento das pessoas. O que você faz para as pessoas reconhecerem você? Pode falar. Eu poderia te falar que eu vendi por tanto, mas estou doando só uma parte. Claro. Podia ter feito isso. Aliás, ele podia ter vendido,
e não ter necessariamente dado nada, a não ser aquilo que o coração dele, naquela vivência comunitária que ele tinha, estava cobrando, né? Então, uma pessoa passando necessidade e eu com essa grana guardada dentro de casa, eu vou ajudar aquela pessoa lá, eu sou tranquilo. O problema é a mentira, né? É chegar e falar, vendi por tanto, para que as pessoas pudessem também admirá-lo. Quanto custa uma admiração? Para Ananias custou a própria vida. Aí vem depois a mulher dele, que veio depois, né? Acho que ela foi guardar o dinheiro que estava aqui reservado, né? Foi guardar, voltou, chegou lá, e aí, seu Pedro, como é que o senhor está? Falou com Naninha? Aí Pedro falou, falei. E ele falou que vocês venderam aquele sítio lá baratinho, né? É, vendeu mesmo, porque o senhor sabe que é um homem bom, né? Ele gosta de ajudar as pessoas. Ah, tá. Então foi por aquele valor mesmo? Foi. Você não guardou nada para você não? Imagina, seu Pedro. Ah, que isso? Um negócio desse? E aí Pedro fala, olha, já descobriu tudo, seu marido já bateu as botas, e você vai bater também, tá? Só uma lembrancinha. Quer fazer um último pedido? Última refeição? Que vai também. E a coisa desandou, né? O problema de buscar por reconhecimento baseado em mentiras é uma coisa que a gente vê muito, né? Já viu pregadores fazendo assim? Não. Tem um monte de pregador que faz isso, né? Quer ser reconhecido, quer ser conhecido. Eu acho uma coisa impressionante quando esses caras ficam pedindo dinheiro na igreja para não acabar com o programa. Se o irmão não doar, o programa vai acabar. Meu, que acabe. Meu, levanta o traseiro daí e vai na rua pregar o evangelho, velho. Quer dizer que se não é atrás de uma telinha numa televisão para ficar famoso, você não está fazendo a obra de Deus? A obra de Deus é ficar atrás de uma telinha, falando um monte de bobagem, porque a maioria dos pregadores só falam bobagem. Só fala bobagem. E a gente muitas vezes nem percebe isso, porque a gente entra nessa onda de admirar essas pessoas. E aí a roça começou a acontecer na nossa vida. Estamos na roça. Preste atenção no que você ouve. Pelo amor de Deus, preste atenção no que você ouve. Estamos idolatrando pregadores que de Bíblia não falam absolutamente nada. Essa semana eu vi uma notícia que eu espero que seja verdade. Estou usando a mesma expressão do cara que postou isso aí, né? Que o Benihim reconheceu que a teologia da prosperidade é um engano, né? Reconheceu mesmo. E aí o Caio Fábio postou o seguinte: eu quero saber se ele vai fazer igual o Zaqueu publicano, que reconheceu o seu erro e devolveu tudo que tinha. Será que ele vai fazer isso? Só se ele se converter, de verdade, porque senão não vai fazer. Então chegar, irmãos, lembra aquele dinheiro que eu roubei de vocês? Desculpa, eu estava enganado. Agora eu vou pregar outra coisa, tá bom? E esse dinheiro que eu roubei de você? Tudo certo? E aí a igreja, tá bom. O importante é você se arrepender, o importante é aqui para frente. A igreja, Pedro automaticamente tomou a decisão, resolveu. Se foi, mas precisa matar o homem, não sei se precisa matar o homem. Aconteceu ali, acabou, morreu, foi embora, resolveu o problema. E qual é o resultado disso? Olha o versículo 14. O número cada vez maior de homens e mulheres que criam no Senhor e eram acrescentados à igreja. Esse é o resultado quando a igreja toma uma atitude, não deixa passar, né? As pessoas não podem ser compradas por dinheiro, por nada, aliás, né? Dizem que todo mundo tem um preço. Já ouviu essa história? Todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? Geralmente não dá o preço que você tem, as coisas que você tem. Você fala o preço do material. As coisas materiais. Mas e eu que não tenho quase nada? Qual é o meu preço? Diz que na época do Império, um oficial lá que trabalhava no Rio de Janeiro, ele escreveu uma carta ao governador da província do Brasil na época, né? E ele dizia o seguinte: governador, a situação está difícil, os caras estão me pressionando, né, para mim liberar algumas coisas aqui. Eu sei que não posso fazer isso, mas os caras estão me pressionando. E aí ele escreveu:
o Senhor sabe que todo homem tem o seu preço, e eles estão chegando perto do meu. Estão chegando perto do meu. Então, pelo amor de Deus, toma uma atitude antes que eles cheguem, né? Então pense bem, a igreja não pode fingir que não enxergou, tem que tomar uma atitude. O segundo problema, Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. Eu quero pedir para o irmão, por favor, para ler esse versículo para mim. É a escolha dos diáconos, né? Cadê os diáconos? Estão aqui? Atos 6, de 1 a 6. Alguém, por favor, leia para mim com aquela voz de anjo do Apocalipse. Roberto, Oi. antes de você ir na Por favor, pode falar. ainda pensando aqui no comentário da mentira, o versículo 14 que foi lido, mostra que aqueles que se agregaram, os apóstolos fizeram muito mais milagres, né? E o número deles se acrescentava na igreja em uma quantidade muito maior. Então a morte do casal foi algo assim, alguns teólogos vão dizer que foi necessário a morte deles para que a igreja não nascesse dentro de mentira. E eu fiquei aqui pensando com a minha cabeça, será que na época lá não tinha lá imobiliária família, essas imobiliárias que temos aí, alguém poderia chegar lá na igreja e falar, olha, o valor dessas terras é tanto. Sempre tem. E a igreja, a sociedade, ia ter conhecimento de que a liderança local soube de uma mentira e a cobertou. Eu estou pensando assim de uma maneira sociológica. Então, a mentira, a igreja estaria crescendo, como nós podemos correr o risco aqui com a nossa comunidade, de enchermos os bancos aqui de pessoas, mas baseado na mentira. Sim. Eu estou tirando lá da igreja primitiva para trazer para os dias de hoje. A mentira iria prevalecer. Então, para aquele contexto, a morte era tudo para que colocasse temor, e nós sabemos que o que incomoda as pessoas, você começou muito bem falando, que é o Espírito Santo que traz as pessoas para a igreja. Mas será que a igreja vai ter condição de cuidar dessas pessoas que o Espírito Santo está mandando para nós cuidarmos? Essa é a pergunta. Família da igreja. Nós vamos ter alimento para dar para essa família, nós vamos ter amor para dar para essa família, ou essa família vai entrar viver no nosso meio e o nosso meio está corrompido. O pastor é mentiroso, os diáconos são mentirosos, as mulheres são fofoqueiras, não tem caridade, a gente tem aqui grupinhos, eu sou de tal grupo, eu sou de outro grupo. O Espírito Santo não é pouco. E muitas vezes a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no crescimento da igreja, no mérito. Eu sou daqueles, como eu venho da área de vendas, e vendas, quem trabalha em vendas tem que sempre querer vender mais, porque faz parte da vida do vendedor, bater metas. Então eu vejo a igreja como um ambiente de números, mais de qualidade. Então é o crescimento, né, espiritual e o crescimento numérico. A gente tem que ter as duas coisas aqui. Trazendo aqui para a aplicação nossa aqui. Se existe mentira no nosso meio, eu acredito que a gente pode crescer, mas ficar apenas obeso, e não ter musculatura. Sem saúde nenhuma, né? Exatamente. Pode ser discutido aí a questão da morte dos dois, se foi exagerado, se não foi. Até se aconteceu ou não. Alguns dizem que isso é só uma espécie de como contar a história. Pode falar o que você quiser. Mas a questão é o seguinte, como o pastor falou, questão de mentira na igreja, questão de querer crescer nas costas dos outros, mentindo, é muito sério. É muito sério. A gente é que aprendeu a não levar a sério. Mas é muito sério. Temor. Eu ia falar agora. O versículo seguinte, versículo 11, diz que depois disso, o povo se encheu de temor. Grande temor. Não. É como se Deus não tivesse. É a mesma coisa que aconteceu com o povo judeu. Não, nós estamos aqui na cidade santa, nós temos o templo do Senhor e isso nos basta. Nos basta a palavra, o pastor fala, a pessoa que ela ensina, mas dentro da minha casa
lugares o temor é o pregador, né? Você teme o que o pregador fala, porque se eu não der o dízimo, por exemplo, eu vou passar fome no resto do mês. Se eu não fizer certas coisas, eu estou na roça. Isso, aquilo, ameaças, né? Ameaças. E aí a gente tem medo disso. Mas Deus não, porque Deus é bonzinho, né? Deus perdoa. É aquela história, Deus sabe como é que eu sou, né? Eita, nós, né? Deus sabe como eu sou, então azar é dele. Paulo vai dizer que de Deus não se zomba. Então cuidado com aquilo que você planta. Vamos lá? Capítulo 6, versículo de 1 a 6. Alguém pode ler para mim, por favor? Amém. Qual que era o problema aí? Murmuração? Eu vejo um problema mais sério aí. As pessoas estavam sendo esquecidas, deixando de receber o honrado adequado para o igreja. Por quê? Porque discriminação. A minha tradução diz que estavam deixando aquelas de fala grega, os famosos helênicos, né? E priorizando os de fala hebraica, os judeus. Discriminação. Você é do meu grupinho? Então vem cá que chegou uma leva boa de coisa aí, né? Vem cá, já distribui, aí vai sobrar uma coisa, vai dá para os outros lá. Não é assim? Discriminação dentro da igreja. Olha, a gente sabe o que acontece, né? Mas pensa só, a gente sentado aqui no comodismo da nossa igreja, não é assim um absurdo você imaginar uma coisa dessa? Agora vamos ser um pouco teóricos, né? Vamos sair da realidade, da prática da vida, que eu sei que aí a gente não consegue, a gente já matava essa pergunta na hora. Vamos para a teoria da nossa vida, porque teoricamente nós somos perfeitos, somos maravilhosos, né? Tudo que a gente fala é maravilhoso. Dentro dessa teoria, como é que pode caber na nossa cabeça discriminar uma pessoa dentro da igreja? Como que pode? Como que pode nós, como servos de Deus, discriminarmos uma pessoa, seja por qualquer motivo que seja? E eu estou falando desses motivos que você está pensando, sim, de orientação sexual inclusive. Nós discriminamos. E aí eu pergunto a você, cadê a base bíblica para fazer isso? Na Bíblia está dizendo, não vou herdar os céus os efeminados. Os mentirosos também não. E mentiroso você não discrimina. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, uma mentirinha ou outra, eu ou você contamos também. Não tem motivo nenhum para discriminar ninguém. Fixe na sua cabeça.
Não tem motivo. Você pode fazer o que você quiser, não tem motivo. Primeiro, porque todos nós viemos do pó, e todos nós vamos voltar para o pó. Você pode ir lá no cemitério, na minha vizinhança lá, você pode andar por lá, e você vai ver aqueles túmulos maravilhosos, de mármore, com coisas de bronze. Aquilo deve ter custado mais do que construir uma casa. E do lado dele, você vai ver um túmulo que mal e mal você consegue identificar como tal. É só um elevadinho assim, só. Aí você olha de longe e fala, tá vendo? Isso aqui é lindo e esse aqui é feio. Aí você abre aquele túmulo, pega o lindo, põe para fora, pega o feio, põe para fora. E você olha para os dois e fala assim, nossa, tudo feio. Porque não importa o que você veste, não importa onde você mora, não importa o carro que você anda, não importa o tênis que você usa. Lá dentro de você, eu e você somos a mesma coisa. E eu não sei por que a gente tem essa coisa de discriminar uma pessoa. A gente discrimina pessoas pela cor da pele. Tem uma coisa mais ridícula do que isso? Você conhece algo mais ridículo do que isso? Eu sei que o palmeirense é ridículo, mas não é tanto assim. Discriminação da pele é pior, viu, Cristiano? É pior. Como é que você olha para uma pessoa que tem a cor da pele diferente da sua e você acha que você é melhor do que ela? Da onde você tirou isso? Da onde? Não parece uma piada? Parece uma piada sem graça. Mas infelizmente acontece, você sabe muito bem disso. Pode, claro. Sim. É ridículo. Acho que não tem outra palavra. Ridículo. Eu vou dizer para você, eu testemunhei dentro da nossa, aqui não. Vou livrar a carta. Não foi aqui, foi numa outra igreja presbiteriana que um pai proibiu a filha dele de namorar um rapazinho da igreja que era um rapazinho fantástico. Não vou falar o nome dele porque eu sei que vocês conhecem. Vai ficar ruim. O rapazinho era fantástico. Eu tenho amizade com ele até hoje. Ele é um desses caras que você fala assim, dá prazer de ter do lado. É sério. É sério. E os pais daquela menina, que vocês também conhecem, o pai é presbítero da igreja, proibiu de namorar porque aquele rapaz era negro. Cabe isso na sua cabeça? Na minha cabeça não cabe. Como é que pode? Meus irmãos, não se tem Bíblia, se tem conversa fiada dentro da igreja. Lembra que a gente falou do ensino? Lembra do ensino lá? Não tem ensino na igreja, tem conversa fiada. Tem o que Spurgeon disse há muitos anos atrás. Alguém já ouviu falar de Spurgeon? Já? Grande pregador, né? Ele disse o seguinte, um dos sermões dele chamava o seguinte: pastorear ovelhas ou entreter bodes. Já viu isso aí? A gente está só entretendo bode aqui dentro. Está só, minha cunhada, e a irmã? O que a irmã gosta de escutar? Vou falar sobre isso hoje à noite. Oi. Às vezes também, até o emprego você perde por causa da conta. Perde. Um rapaz que trabalhou comigo, ela arrumou um serviço numa chácara, ele estava precisando de furar, né? Aí a mulher, vou baixar, conversou, tá tudo certo. Aí depois perguntou se ele tinha filho. Ele era de colha. Aí disse que tinha uma menina, sai, não vai dar certo, porque eu quero minha filha brincando com maçã. Não pegou ele. Sim. Pensa só. Isso fora da igreja, né? Você está assim, mas são tudo louco mesmo, né? Aí dentro da igreja. O que acontece dentro da igreja, essas coisas? É inadmissível.
possível. A gente precisa começar a acordar, porque você vê essas situações de pessoas sendo discriminadas o tempo todo, e a gente acha isso, já acha isso normal. Sabe o que falta? Falta ler a Bíblia. Parar de ficar assistindo esses da pena da vida e começar a dar uma olhadinha na Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre aquilo? Vai dar uma olhada. Hoje em dia não tem desculpa para não se estudar. Eu tenho uma dúvida sobre um tema, pega na internet, pega no Google. Toma cuidado com o Google. Tem gente também que escuta tudo que quer, né? Eles falam tudo que quer. Toma cuidado, dá uma analisada boa. Veja outras pessoas falando sobre esse assunto, tire a sua conclusão, mas pelo amor de Deus, toma uma atitude. E a igreja que não toma uma atitude, que finge que não está vendo, não é aquela igreja que Deus tem prazer de acrescentar, porque Deus pensa o seguinte, olha eu tomando o lugar de Deus aqui, né? Dá licença. Deus pensa o seguinte: eu vou colocar um negão naquela igreja ali, nem pode falar negão mais, hein? Eu estou falando só como um exemplo, está assistindo aí? Isso porque a gente tinha um rapazinho que vinha na igreja nossa, que também é outro carinha fantástico, eu sempre chamava de negão, o Douglas. O Douglas sempre foi um negão, nunca foi na igreja, isso nunca tinha problema nenhum, porque não tinha discriminação, não é discriminação. Hoje, você pode falar, isso pode dar problema. Mas quando Deus colocar um negro nessa igreja, Deus pensa o seguinte: se eu colocar um negro lá, daqui a pouco vão estar botando eles para sentar lá fora, para limpar o portão da igreja. Aí Deus fala para ele mesmo: Deus, eu me livre de mim mesmo de colocar uma coisa dessa lá dentro, né? Não vai colocar. Então você quer que a sua igreja cresça? Então preste atenção nisso. E só cruzar os braços e ficar pedindo para que a situação muda também não resolve, né? Eu acho que foi Martin Luther King que disse que quando você vê o mal acontecendo na sua frente e você não toma uma atitude, você é participante daquele mal também. Mas eu vou me envolver nessa situação? Sabe um cara maluco que se envolveu numa situação complicada e se deu mal? Entre aspas. Você conhece esse cara? Alguém sabe quem é? Se meteu numa coisa que nem precisaria ter se metido, né? E se meteu e se deu mal. Conhece esse cara? Davi? Não, Davi? Não. Muito pior. Jesus, né? Lá do alto do seu trono, aquele povinho se matando lá dentro. Rapaz, vou ter que descer. Não, filho, você está louco? Vai se meter nesse bando de morto aí? Só faz bobagem? Eu vou lá porque eu vou resolver essa situação. Aí ele veio. E o que as pessoas fizeram? Mataram ele. É assim. O povo não ainda fala sem voltar no mato de novo. Hã? O povo ainda fala sem voltar e mata de novo. Com toda a certeza. Eu fico vendo coisas de internet, principalmente de política. Política está uma coisa muito séria hoje, né? O discurso de ódio está muito grande. E por favor, nós não vamos falar de política aqui. Eu me recuso. A falar sobre isso aí. Então, por favor, não leve para esse lado, nem fale sobre isso comigo. Porque para mim é tudo um bando de... Você sabe o que é. Mas o discurso é muito forte. E a questão é o seguinte: eu sempre fico pensando o seguinte: nessa situação, o que Jesus faria? É simples a resposta. O que Jesus faria nesse caso, né? Deixa eu acelerar aqui. O que os apóstolos fizeram diante dessa situação de discriminação lá dentro? As viúvas dos gregos estavam sendo preteridas e as viúvas dos judeus estavam sendo mais abastecidas. Criaram os diáconos. Assim nasceu a sua maravilhosa função, Theo, para ajudar a igreja nesse ponto, né? E é interessante que chamou um tal de Timão, que não chamou um Timão. E qual foi o resultado dessa atitude? Perceba que mais uma vez os apóstolos não fingem que não estão vendo. Estão vendo. Olha, o Pedrão chegou para o João: João, você viu lá, rapaz? Aí João falou assim: eu vi que a dona Joana ali foi preterida, e a dona Joaquina recebeu mais do que ela. O que nós vamos fazer? Vamos criar gente para fazer isso aí. Resolveu criar os diáconos, né? E o que aconteceu? A palavra se espalhava cada vez mais. Eu quero que você sempre preste atenção nisso, no resultado.
O primeiro, no caso de Ananias e Safira, Pedro tomou uma decisão e mais pessoas criam e eram acrescentadas pelo Senhor. Na questão da discriminação, os apóstolos interviram, instituíram os diáconos e a palavra de Deus se espalhava. Não deixe, nunca, os problemas criarem raízes. Tome atitude, tá bom? Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Alguma contribuição? Rapidamente. Como você comentou no começo, a gente ouviu muito sermão na vida, que está falando em prática. Se você é um jogador de futebol, você treina. Sim. Se você é um médico, você estuda, pratica, tudo você tem um preparo e um treino para aquilo. Nós estamos aqui, quando a gente ouve, cada sermão que a gente ouve, cada estudo, é um preparo. Sim. Só tem que praticar. Você está treinado, pega o tema do tempo, eu acredito isso, vou fazer essa semana. Vou procurar fazer isso. Como se falou sobre racismo. Eu nunca vai ser um livro, essa semana eu Parece estranho, mas é isso aí. eu tenho uma pessoa que está aqui na rua, essa semana eu é colocar Boa. em prática mesmo. Muito bom, gostei. O pastor uma vez ele falou assim, eu tenho 30 anos que eu formei no seminário, tem pessoas dessa igreja que tem 50 anos que estão aqui, é vocês que tinham que estar me ensinando. Porque a pessoa pratica. Exatamente. Muito boa, muito boa. Coloca objetivos na sua vida. E Anota lá, você vai fazer isso. isso, muito bom, muito bom. E lembra da questão. Um passinho de cada vez. A gente tem que deixar mudar o coração, né? Abraçar uma pessoa de cor por obrigação. De cor, né? De cor, que é várias cores, né? Eu sou daltônico, eu enxergo poucas cores, então eu tenho mais facilidade com essa questão de cor, né? O daltonismo me ajuda muito. Eu sou daltônico. Aí eu falo que sou daltônico, ninguém quer andar de carro comigo por aí. Eu perdi o que estava falando. Abraçar uma pessoa de cor. Se você não consegue abraçar de todo o seu coração, abrace por obrigação, tá? Mas não deixe de fazer. Mas por obrigação Deus não gosta. Deus não gosta que você não faça nada. Pode ter certeza disso. Abrace por obrigação, até você perceber que não arrancou um pedaço de você, que você não saiu manchado, né? Ajuda aquela pessoa que está sentada na beira da calçada pedindo alguma coisa. E quando você for dormir, lembra dela. Onde será que aquela senhora está dormindo, meu Deus do céu? Até isso virar comum na sua vida. Mate. Eu conheci um trabalho que chamava, o nome era Avanço da Família. Então, se você está bem, Deus está te abençoando, acha uma família da igreja que ajude, e isso vai crescendo. Sim. Chega o final do ano, o que nós estamos preocupados com o final do ano? A cantata da Lourdes. A cantata da Lourdes, né? Estamos preocupados com a ceia da igreja. Irmãos, traz um pratinho. E aí, vai fazer um pratinho. A igreja vai bancar tudo. O que estamos preocupados? Eu lembro de uma época aqui nessa igreja, que a gente foi lá no Sama. Aliás, no Sama não, desculpa. Você foi outra pessoa que fez uma outra hora também. Aqui mesmo no bairro, cada família adotou uma criança. E deu roupa, presente e comida, né? Então pense nisso. Mas isso a gente pensa depois da cantata da Lourdes. Estou pegando o pé da Lourdes agora. É brincadeira. A questão é que a própria Bíblia diz: façam isso, Jesus fala, né? Mas não se esqueçam daquilo. E saibam pesar as prioridades. É simples assim, né? Deixa eu só falar um versículo aqui. O versículo que nós vamos ler é Atos 4, versículo 32. E era o coração e a alma dos que criam. Só isso, tá bom? Pode ser? E era o coração e a alma dos que criam. Atos 4, 32. Amém. Muito obrigado, desculpa estourar o tempo.